Boa noite, tudo bem com vocês? Boa noite, tudo bem com vocês? Quinta-feira, né? Deixa eu mudar o formato aqui da tela. Vai gravar. Boa noite, né? Achou que a atividade não muda, não, mas eu combinei em sala com vocês que hoje nós trabalharíamos em online, né? Continuaria a aula que a gente não terminou na semana passada. Então, por essa razão, eu. Tá sem som? Tem certeza? Eu tô ouvindo normal aqui. É, eu Eu também, também. professor. Então vamos começar porque senão a gente não termina, né? Vamos fazer uma aula de 60 minutos, porque senão depois para quem vai pegar para assistir depois fica muito chato, né? Então, só retomando, deixa eu só ver se eu mexo aqui numa coisinha da tela, que eu gosto quando fica ao contrário. Mas não tá ficando do jeito. Ah, tá. Ficou. Assim que eu prefiro. Opa. Então, esse slide vocês já viram umas 3 ou 4 vezes, né? Aula um. Paloma, fala aí se o som tá ok, que a gente vai seguindo o que eu falei que Agora deu certo. deu certo? Que bom. Então, Mas tá cortado o slide pra mim. Não sei se pra todo mundo. vê se o formato da sua tela, entendeu? Não tá diferente. Ah, tem que virar. Entendeu? Mas na Ah, gravação vai agora eu estar tô melhor. certinho. Ah, melhorou, né? A gente vai estar esquecendo de como ficava essa questão do remoto, né? De 2020 para 2021, entendeu? Então, vamos lá que tem bastante coisa para a gente conversar. Esse slide vocês já viram várias vezes. Esse aqui da carteira de trabalho, que é a nossa bibliografia, também nós já vimos. Essas aqui são aquelas questões que eu disse para vocês que a gente vai resolver ao final. O que é Seguridade Social nós já respondemos em sala de aula umas 2 ou 3 vezes, está aqui no próximo slide, que vem de segurança, né? E daí tem aquele trinômio, saúde, assistência e previdência, que estão interligados diretamente à ideia maior de seguridade social. Perguntei já umas 3 ou 4 vezes qual é a diferença entre elas, eu disse que é a forma de acesso e o seu objetivo, então fica aqui uma dica, né? Que isso aqui tem uma cara que cai na prova, né? Mas não sei lá se vai cair, né? Mas vamos ver se cai ou não cai, né? E depois nos próximos slides que a gente já viu em sala de aula, a gente descreveu o que é saúde, o que é assistência social e o que é previdência social. Daria pra gente ter um traço comum entre esses três itens? Sim ou não? Acho que não, né? Porque teria traço comum entre saúde e entre assistência, que é aquela que os dois independem de contribuição. Mas já com relação à previdência social, depende de contribuição. Então fica aí o gancho, fica aí a dica, faça essa anotação aí no seu caderno. Se eu me lembrar, eu hei de perguntar isso na prova, né? Porque é uma boa linha aqui de raciocínio perguntar sobre esse liame comum aqui desses três conceitos, né? Preciso pagar para ter acesso à saúde pública? Isso aqui a gente conversou em sala de aula também. Não. Todos têm direito a utilizar-se do atendimento público, com exceção quando não tem vaga, como é o que está acontecendo hoje. Todos podem ter acesso à assistência social? Isso aqui a gente também conversou em sala de aula. De certa forma, sim, desde que a política, desde que a pessoa necessite de assistência. Isso aqui já foi conversado. E a previdência social, ela é devida indistintamente para todos aqueles que queiram? Eu acho que a gente parou mais ou menos por aqui.
né? Se não foi por aqui, foi no próximo. Não, a Previdência é um dos únicos das três categorias, é o único que depende do quê? Depende de, olha que aquela palavra ali é bonita, né? Contributividade, olha que palavra bonita, né? Então a Previdência, diferente da saúde e diferente da assistência social, ela depende de você ter contribuído. Então cuidado com isso aqui, que isso aqui pode fazer falta para vocês mais para frente. E eu acho que a gente poderia começar essa nossa conversa quinta-feirense, né? Dia de final aí do Campeonato Brasileiro, né? Então a gente nós vamos cumprir aí os... Vai perder? Não, tá vendo? Mas vocês que marcaram a aula, não pode chorar. Mas a gente faz aí rapidinho, já já vocês assistem ainda a final, né? 2 tempos de 45, sobra tempo ainda para assistir. Existe mais do que um regime na Previdência Social? Aliás, existe mais de um regime para a Previdência? Essa era a pergunta que eu acho que a gente parou mais ou menos por aqui na aula passada. E a resposta é sim, tem mais do que um regime. Mas quais regimes que possuem? Então, cuidado que a gente vai considerar 3 regimes aqui. Letra A, Regime Geral da Previdência Social. Eu acho que esse é o que a gente mais conhece, é o que talvez tenha o maior número de pessoas envolvidas. Fora o Regime Geral da Previdência Social, também existe a possibilidade de ter o quê? O regime próprio de Previdência Social. Vocês vão dizer, professor, está muito rápido, não estou conseguindo entender. Calma que eu acho, deixa eu ver uma coisa, eu acho que nos slides, eu lembro que quando eu preparei essa aula, eu fiz de forma bem pedagógica. Então, eu só estou indicando aqui, nos próximos slides a gente vai colocar o conceito e conversar sobre um a um. Então, calma que vai dar certo. Então, regime geral de previdência social, regime próprio de previdência social e regime de previdência complementar. Regra geral, nós teremos essas 3 modalidades de formatos de previdência aqui no Brasil. E aí, vocês sabem, acredito que eu seja o professor das perguntas, né? O que gosta de fazer pergunta. O que é regime geral de previdência social? Boa pergunta para ser uma daquelas perguntas discursivas na prova, né? Explique o que seria ou o que é o regime geral da previdência social. Ótima pergunta, né, Juliano? E olha só, eu vou colocar aqui os termos técnicos e daí a gente conversa depois com nossos termos um pouco menos técnicos, se assim eu possa considerar. É o conjunto normativo. Quando a gente pensa em norma, nós estamos direcionando essa conversa para a lei, né? Por isso que direito previdenciário. Então, é o conjunto normativo previdenciário social que fixa a sistemática de filiação, o mecanismo de custeio e as hipóteses de oferecimento de benefícios. Professor, eu não gostei desse conceito. Eu achei que esse conceito está muito complicado para mim que não sou da área do direito. Então, vamos pensar aqui um pouquinho. A pergunta era o que é regime geral de previdência social. Então, vamos fazer o nosso conceito bem simplório, mais objetivo talvez, com um linguajar menos juridiquês. Então, regime geral de previdência social seria as regras gerais, né, as normas, ali, as leis que regem o sistema previdenciário. Eu acho que seria de bom tom a gente anotar aí que o formato de custeio, quando a gente está falando em custeio, a gente está falando de como esse sistema ele vai se comportar, como ele vai se manter, né? E quais, quando eu estou colocando ali hipóteses de oferecimento, posso colocar aí tipos de benefícios? Vocês acham que fica muito chulo o nosso conceito? Acho que não, hein? Então, regime geral de previdência social seria, acho que fica muito chulo? Acho que não, acho que dá para ficar. Então, regime geral de previdência social seria aquelas normas, aquelas regras que norteiam ali a previdência como um todo, incluindo a questão do custeio e a questão dos benefícios. Eu acho que fica fácil, não fica? Já dá para acertar mesmo antes da prova. Vamos repetir? Então, regime geral de previdência social, o conceito dele seriam aquelas regras, aquelas normas, aqueles preceitos que normatizam, que regulam ali a previdência social no Brasil, incluindo o formato ali de custeio e os próprios benefícios disponíveis pela Previdência. Não dá para errar, hein?
Aí eu anotei. Repete de novo, professor. Repito, mas eu não repito, não, nós estamos fazendo junto, ó. A pergunta Não é por causa que eu tava anotando aqui o que tá escrito aí. Aí eu. Não, não anota o que está escrito aqui, não, porque aqui está em juridiquês. Aí depois de juridiquês você vai esquecer. Pensa, raciocina aqui comigo. Ó. A pergunta era: qual o conceito ou o que seria, como a gente poderia explicar o que é regime geral de previdência social? Então a gente vai colocar que o regime geral seria aquele. Coloca lá conjunto de regras, conjunto de normas. Se para vocês ficarem mais fácil, vocês colocarem conjunto de leis, eu aceito. Ah, por que eu aceito? Porque eu quero que você tenha ideia de que o regime geral é aquele conjunto normativo de regras e que nesse ínterim, dentro desse conjunto de regras, vão estar aquelas regras que tratam do custeio e dos tipos de benefício. Não é difícil, né? Posso contar com vocês? Posso ver um joinha? Ou mais ou menos? Joinha. Certo, custeio mesmo. Custeio, vejam. Se a gente está pensando num formato que as pessoas vão receber dinheiro através de um benefício, esse dinheiro vai vir de onde? O custeio é o formato de arrecadação para poder manter esse sistema, né? Professor, seria o conjunto de regras que está por trás da arrecadação e distribuição. Não. Coloca uma palavrinha antes que está por trás, coloca que é o conjunto de regras da Previdência Social ou do regime previdenciário, incluindo as regras do custeio e os tipos de benefício. Entende? É o que você escreveu, mas só com uma, como diz a minha avó, com uma vírgula a mais, para não misturar a questão do custeio com a questão das leis. Tranquilo, beleza. Tranquilo? Deu para entender? Deu, É obrigado. certinho o que você falou, mas... É aos tipos de benefício. Meu Isso. cachorro tá latindo, bem na hora. Isso, é os tipos de benefício, porque a gente vai conversar sobre todos eles, né? Pensão por morte, aposentadoria por invalidez, aposentadoria por tempo de contribuição. A gente vai estudar cada um deles com tranquilidade. Por enquanto, a gente está só no conceito de previdência social. Certo? Antes de eu mudar o slide, eu fiz uma anotação ali, ó. Nesse quesito, né, do conceito de previdência social, ele é obrigatório para aqueles que trabalham e necessariamente, ou seja, não tem como correr de forma contributiva. Então, é um regime obrigatório para todas aquelas pessoas que trabalham e, evidentemente, que querem estar filiados, né? Mas eu não consigo ser CLT e falar que não vou recolher a previdência social, pelo menos no regime geral não. E necessariamente eu tenho que, para eu fazer o ingresso, eu tenho que estar contribuindo. Então é bem simplório, se vocês lembrarem daqueles outros dois conceitos lá de saúde e assistência social, comparado com previdência, vocês vão se lembrar que previdência é o único que exige pagamento. Vamos? O que é regime próprio da Previdência Social? Então agora a gente vai conversar, a gente vai esmiuçar um pouquinho a letra B daqueles tipos de previdências no Brasil. O que a gente acabou de conversar de maneira bem genérica seria o conceito de regime geral de previdência social. Agora a gente vai falar de regime próprio de previdência social. Qual seria o conceito? Que seria isso, Juliano? Que eu nunca ouvi falar, entendeu? Então, olha, no slide, então não copiem. Eu sempre coloco com o formato, com o linguajar do juridiquês, né, o técnico. Então, ó, é o conjunto normativo previdenciário social. Nossa, professor, isso aí eu não vou lembrar. Então, anota lá. São as regras, são as leis, né? Pode ver que ele volta parecido com aquele conceito que a gente já fez. Ó, é o conjunto de leis, de regras, que fixa a sistemática de filiação. Você vai dizer, mas aqui lá não estava falando de sistemática de filiação. Mas aqui ele estava falando de custeio, né, e tipos de benefício. Então, vamos ver se a gente não consegue encaixar e fazer parecido com o outro para ficar mais fácil de você lembrar. É o conjunto de leis, conjunto de regras, que fixa aqui a sistemática de filiação, mecanismo de custeio e as hipóteses de oferecimento dos benefícios. Aí eu coloquei em negrito em caixa alta. Olha lá para quem? Para os servidores públicos efetivos. Professor, posso me valer do conceito anterior e simplesmente fazer adaptação para servidor público efetivo? Aqui para nós, como nosso curso, vocês não são estudantes de direito, né?
e sim de ADM, de economia, a gente pode fazer conceitos jurídicos mais simplórios, se assim vocês me permitem usar esse palavreado. Então, o que é regime próprio da Previdência Social? É o conjunto de regras que estabelece o custeio e os tipos de benefícios para quem? Para os servidores públicos. Preciso pôr efetivo? Se quiser pôr, fica melhor. Se não quiser pôr, também não tem importância. Porque se ele for aposentado pelo regime próprio, as regras também vão ser as mesmas. Foi possível fazer a compreensão desse conceito? Joinha? Meio joinha? A única alteração é que esse se refere aos servidores públicos. Exatamente. Então o regime geral é para todo mundo de maneira geral e o regime próprio são para os servidores públicos. Alguém, tirando quem trabalha com isso ou quem trabalha aí no serviço público, alguém sabia já dessa diferença? Eu sabia que era diferente, mas eu não sabia que era pelo INSS também. Eu achava que nem os professores lá, Não é eles pelo, também. não é pelo INSS, não é pelo INSS. Ele é uma, por isso que são os tipos de previdência, entendeu? Ah, tá, agora eu entendi o que o senhor quis dizer. Não, a minha pergunta era mais específica. E acredito eu. Que daí eu volto aqui e faço a mesma observação que a gente fez no slide anterior. É obrigatório para aqueles que trabalham e necessariamente contributivo, para quem for servidor público. Previsto em normas previdenciárias no Estatuto Laboral. Então, quando a gente está pensando em previdência em regime próprio, então a gente está pensando em regras próprias. Então, normalmente terá que ser feito um estatuto, terá que ser feito regras próprias para esse pessoal. E para finalizar a terceira categoria de tipos de previdência no Brasil, o que seria regime de previdência complementar? A gente falou de regime de previdência geral, a própria, e agora a gente vai falar da complementar. E olha, continuo com o juridiquês. É um conjunto normativo de normativo previdenciário privado. Não, calma, eu vou só colocar e daí a gente volta conversando, entendeu? Facultativo, autônomo e complementar. Então, pera lá, Juliano, que agora você falou muito e a gente quer ir devagar. Então, vamos voltar lá. O conceito de previdência de regime geral e regime próprio é tranquilo, concorda? A diferenciação que a gente tem que fazer é que o regime próprio são para os servidores públicos, né? E ambos a gente consegue definir como conjunto de regras, que inclui a questão da contributividade e a questão dos tipos de benefícios que são disponibilizados para cada uma das categorias. Já que na previdência complementar, a gente leva em consideração outra coisa. O que a gente leva em consideração? Que essa complementar quer dizer, é uma questão de direito privado, ela é facultativa. O que é uma coisa facultativa? Não é obrigatório. Exatamente. Então, primeira coisa que se eu fosse você fazia, como diz minha velha avó, um asterístico. O regime complementar, ele não é obrigatório, nem, exato, Jefferson, nem ao regime geral, nem ao regime próprio. Ele é facultativo. Olha que é uma excelente pergunta para a gente fazer uma esmiuçar lá na prova de vocês, né? Qual a principal característica que difere a previdência complementar da previdência de regime próprio, por exemplo? Que não é obrigatório. Isso, não é obrigatório. Olha ali a próxima palavrinha em vermelho, autônomo, ou seja, ele não tem nada a ver com o INSS, é um regime próprio, um regime separado e de maneira a complementar aqueles que já estão vinculados ou no regime geral ou no regime próprio. Igual, professor, o meu pai, né, ele foi mandado embora do serviço. Uhum. E aí, ele ficou um tempo, ele tá desempregado ainda, só que ele contribui para o INSS, para a Previdência Social, Sim. nesse caso aí que é facultativo. Não, pera lá. Ele recolhe para a Previdência Social, então ele está no primeiro caso, Isso. no regime geral, né?
Mas é facultativo, não é obrigatório pagar. Não, não é obrigatório pagar se como ele está desempregado. Se ele estivesse empregado com carteira assinada, não tem como não fazer o recolhimento, né? É nesse sentido. Então, Ah, mas ele não tá registrado. sim, eu tinha entendido, mas por isso que eu estou dizendo, não é obrigatório porque ele não está registrado. Agora, cuidado não confundir essa questão que não é obrigatório, porque na verdade ele não está exercendo um vínculo formal por meio ali da CLT, né, da carteira de trabalho. Cuidado com esse raciocínio só para não confundir com essa questão aqui da previdência complementar. Deixa eu ver se eu coloquei a explicação do que é aberto e fechado. Não coloquei, mas eu explico. Tá vendo que eu coloquei ali duas florzinhas ali, uma escrita previdência, que eu queria dizer previdência complementar aberta e previdência complementar fechada. Previdência complementar aberta é aquela que admite qualquer pessoa ingressar. Por exemplo, essas que os bancos fazem, sabe? Caixa Econômica, Banco do Brasil, Santander, qualquer banco, qualquer empresa aí que faça uma previdência privada é considerada uma previdência complementar. Eu vi que eu recebi um e-mail da XP perguntando se eu tinha lá previdência privada, se eu queria fazer alguma coisa nesse sentido. Uma previdência aberta, por quê? Porque qualquer um pode fazer parte. Previdência complementar fechada são aquelas indicadas por determinadas classes de funcionários. Eu não sei se vocês já viram passar no Fantástico que a Varig, né, aquela empresa aérea, antes de declarar lá a falência, concordata, nem sei como é que é o processo delas, elas tinham um regime de previdência complementar. E também o dinheiro também sumiu, também teve problema. Então, por que lá era um regime de previdência complementar fechado? Porque só podia fazer parte os funcionários da Varig. Então, quer dizer, se não é para toda a população, eu estou aqui pensando em um tipo de previdência complementar fechada. As que a gente Repete a definição de novo, fazendo favor. Repito, da aberta ou da fechada? Da fechada. A fechada é um tipo de previdência complementar privada que diz respeito a apenas uma classe, né, pode ser de profissionais ou de trabalhadores, e que não é aberta a toda a comunidade ou toda a sociedade, né? Quando você pega, por exemplo, eu não sei se o município aqui de Maringá tem previdência complementar. Se o município tivesse um regime privado de previdência complementar, quem não é funcionário público, de repente, não poderia fazer parte. Você vai dizer, mas você está misturando com o regime privado. Não, o regime o regime geral próprio. Não, o regime geral próprio é para todos os funcionários públicos. A complementar só faz adesão quem quiser, concorda? Quem não quiser fica fora. Eu tive um tio que trabalhou no governo do estado do Paraná. E ele era vinculado ao regime geral da Previdência Social, e o estado do Paraná tinha um regime próprio, que chamava Paraná Previdência, um regime próprio de previdência social. E além disso, ele ainda tinha um regime complementar ali vinculado à Coapar, que era o órgão que ele trabalhava. Então, ele teria ali direito não é 3 aposentadorias, né? O teto do INSS, depois ele poderia se vincular ali na questão da própria, e no caso dele, ele ainda contribuiu para uma complementar. Mas veja, a complementar é opcional, a gente não pode obrigar as pessoas. Normalmente, gente, as pessoas estão vinculadas ou ao regime geral ou ao regime próprio. Alguns fazem aí a opção pelo complementar. É difícil a gente conseguir enquadrar alguém aqui nos 3 regimes, mas é possível, mas é difícil. Olha só, para quem não gosta de quadro, né? Vamos olhar esse quadro aqui, deixa eu até pegar uma caneta para não perder no que eu vou falar. Eu coloquei ali, ó, eu imagino que deva estar aparecendo para vocês da minha, deixa eu ver essa minha mão aqui, minha mão esquerda, ó, da esquerda para a direita, eu tenho um quadro com 1, 2, 3, tem 4 colunas. Em cima de tudo do quadro está escrito assim, ó, perguntas, aí eu coloquei assim, ó, uma coluna do regime geral, uma coluna do regime próprio e uma coluna do regime complementar. Estão vendo? Se não estão vendo, abre o slide que vai... Sim. Isso, é que se não estão vendo, abra pelo Moodle o slide, daí vai ficar mais visível. Então vamos lá, ó. Perguntas. Quem administra? E agora eu vou olhando os 3, ó. Do regime geral, quem que faz essa administração da Previdência Geral do regime geral? O INSS. É ele que faz essa administração. Do regime próprio,
Como o regime próprio dos servidores públicos normalmente são os governos, estaduais ou federais. E no regime complementar, ó, pode ver que daí o quadro tem mais escrito, eu coloquei assim, ó, iniciativa privada com supervisão do governo federal ou poder público, no caso de previdência complementar oficial. Então aqui, veja, eu dei um exemplo de um caso de previdência complementar oficial. Quando eu digo oficial, é vinculada ao governo do estado ou ao governo federal. Professor, mas o senhor falou que também tinha previdência complementar de bancos. Ela é complementar, né? Ela é facultativa, você faz a adesão em qual você quiser. E a gente está colocando aqui o formato em que está vinculado aos governos. Elas não têm, professor, elas não têm obrigação de todas estarem sendo supervisionadas pelo governo federal. Não, pelo governo não, tem a questão da supervisão do órgão geral, né? Essas, no caso, que não são supervisionadas, não existe um pouco de risco, talvez, em contribuir com elas? Não, são duas coisas que a gente tem que observar. Primeiro, para você poder montar um órgão, né, de uma empresa de previdência, você precisa de autorização estatal, do governo. Ah, por que você precisa de autorização? Justamente para não acontecer o que você está me perguntando. Posso me vincular a uma previdência e ela vir a sofrer no linguajar comum, ela pode vir a quebrar? Pode. Poder pode. Mas, regra geral, os governos, a lei, o judiciário, tenta colocar mecanismos para que isso não aconteça, concorda? Imagine que tristeza você fazer o recolhimento 30 anos e o dia que você for precisar descobrir que não tem mais nada. Existem casos, como eu dei aqui o exemplo do Fundo de Previdência da Varig, que é um dos que, infelizmente, as pessoas não foram beneficiadas porque o fundo faliu, acabou, né? Não me vem à mente outro fundo que tenha acabado, mas se você jogar no Google, tenho certeza que vai aparecer outros fundos de previdência complementar que já tiveram problema sim. Eu disse para vocês que eu faço o meu recolhimento pelo fundo complementar da OAB. Eu espero não ter problemas, né? Até porque se tiver, eu penso que vai ser uma renca de advogados entrando com a ação. Mas eu não tenho garantia, né? Garantia. Ele é fiscalizado pelos órgãos públicos, mas não é diferentemente de quando você está pensando aí num banco, numa conta corrente, né? Que você tem lastro até 250 mil garantido pelo Banco Central. Aqui você não vai ter essa garantia. Basta você ter a cautela, né, e o cuidado de observar, de procurar os estatutos, verificar qual é a solidez, onde é que esse dinheiro está investido, quem é que tem acesso a esse dinheiro, né? Não é tão difícil assim quando a gente vai se vincular a um tipo de previdência complementar. Nos parece um pouco abstrato agora porque a gente está tratando de forma hipotética, né? Em hipóteses. Então, quando a gente está falando de forma hipotética, a coisa parece um pouco mais abstrata. Mas conforme a gente for caminhando, eu acho que vai ficando mais fácil. Combinado? Professor, Pois não. o senhor, por ser um advogado, o senhor é obrigado a contribuir ou não? Não. Para qual regime? Pro da OAB? Ou da Sim, é INSS? complementar. Não, eu não sou obrigado porque o regime é complementar. Entendeu? Se eu não quiser fazer o recolhimento, eu não faço. Agora, olha só que complicado. Como advogado, então eu não sou empregado. Eu já fui advogado empregado lá até 2012. Então, quando eu era empregado, eu era seletista. Recebia, né, através da carteira de trabalho, com recolhimento previdenciário, vínculo trabalhista, tudo bonitinho. A partir de 2012, quando eu pedi demissão e que eu abri meu próprio escritório, eu deixei de ter registro em carteira como advogado, concordam? A partir daquele momento, como advogado, eu não tenho mais recolhimentos. Eu mantive o meu recolhimento porque daí eu era empresário, então, quer dizer, recolhia por outros, digamos assim, por outros segmentos, não pelo segmento da advocacia. No entanto que até hoje, se você pegar lá, buscar pelo minha contadora lá do escritório, você vai ver que eu não sou o titular que declararam que retira pelo labore do escritório. Por quê? Porque como eu já tenho vínculo como professor, tenho vínculo aqui no condomínio, tenho outros recebimentos lá que tem dedução previdenciária, eu não preciso ter mais uma retirada de prolabore no escritório com recolhimento previdenciário. Então eu fiz essa cessão em favor do meu sócio. Então, como advogado, a Previdência não me enxerga, não estou recolhendo como advogado. Eu recolho hoje como professor, como síndico, como empresário. Como advogado, não tenho esse recolhimento. Não muda nada. E quando você aposentar, você vai receber todas essas aposentadorias separadas, professor? Infelizmente não, né? Por isso que eu estou dizendo, como a de professor, ela passa do teto lá do recolhimento, lá dos 10 salários mínimos, o que acontece?
eu fiz a notificação para as outras, tirando aquilo que é obrigatório, tá? Aquilo que é obrigatório eu não consigo fugir. Mas aquilo que não é obrigatório, eu consegui fazer a notificação do INSS para refazer apenas um recolhimento em cima dos 10 salários mínimos para mim. Então, por exemplo, aqui do prédio que eu sou síndico, não faz mais a retenção previdenciária. Por quê? Porque eu já provei que eu já pago o teto do INSS. Então, eu não preciso pagar um bis in idem, entendeu? Não tem como eu receber mais do que 10 salários mínimos. Então, aqui eu já não faço desconto previdenciário. Mas tem outras coisas que eu recebo que infelizmente já vem deduzido na fonte. Aí não tem o que fazer. Só declarar e um abraço, infelizmente. Porque eu estou falando de regime geral de previdência social. Você não acha que estudar alguns tipos de... Porque nós somos futuros economistas, né? Futuros administradores. Eu vejo com muito bons olhos o mercado de investimento, sabe? Tem um grande investidor chamado Warren Buffett, que ele fala que o investimento que você faz é relativo ao conhecimento que você tem, né? Então, o risco é relativo ao conhecimento. Conforme os anos vão passando, nós, os futuros economistas, vamos estudando, vamos entendendo mais sobre o mercado. Eu penso que, para nós, a aposentadoria mesmo, ela pode vir até antes dos 30, antes dos 40, sabe? E se você souber como fazer, se você souber como investir, tá certo esse raciocínio? O que você pensa disso? Eu acho que dá certo sim. Eu tenho uma teoria própria que eu acho que infelizmente ela é verdadeira, de que infelizmente o país que a gente vive, quem ganha dinheiro é quem tem dinheiro. Sabe por que eu tô te dizendo isso? Porque, por exemplo, não tô dizendo que eu tenho dinheiro, entendeu? Mas eu já tô melhor, digamos assim, já subi na escada um degrauzinho, entendeu? Então, por exemplo, hoje, eu troquei de carro ano passado. Ah, mas por que você trocou de carro? Troquei de carro porque a concessionária ficou me enchendo o saco e minha volta foi com taxa zero, em 24 vezes, com 3 anos de revisão grátis, entendeu? Então, na ponta do lápis, para mim isso compensava. Eu não queria trocar de carro, meu outro carro tinha 1 ano. Ah, mas por que você trocou? Eu troquei, por quê? Porque eu peguei... A diferença de um modelo para o outro foi com taxa zero. Se é taxa zero, meu dinheiro não está desvalorizando, né? E o que me interessou ali foi os 3 anos de revisão. Isso aí na ponta do lápis dava um dinheirão que dava... Na verdade, dava o que eu estava perdendo do carro que eu estava devolvendo com 1 ano de uso. Aí você vai dizer, mas por que você está dando esse exemplo? Lembra que eu falei? Quem tem dinheiro ganha dinheiro? Então, meu carro ele não é nacional. Então, com essa alta do dólar, da coisa, o que acontece? Hoje a FIP dele está quase 30 mil reais mais caro do que eu paguei. Então, que carro que você tem? Eu tenho uma VM. Entendeu? Ah. Então, veja, só dei um exemplozinho de uma coisa que, por exemplo, a maioria dos brasileiros, quando vão comprar um carro, paga juros, quer dizer, tem problema com revisão, com uma série de outras coisas, tá? Mas você tem um outro segmento de mercado que vai buscar você na sua casa para comprar. Mesma coisa na questão dos investimentos, quer dizer, eu brinco lá na XP, entendeu? Com algumas coisas. E veja, quando você tem lá um determinado valor, o que acontece? As empresas te permitem você fazer subscrição de ações, de fundos, de uma série de coisas. E normalmente quando você faz uma subscrição dessa, você ganha bastante dinheiro. Isso é possível para todo mundo? Não, isso é possível só para quem tem o conhecimento e para quem tem o dinheiro lá. Então, dei o exemplo de 2 situações que eu acho que, infelizmente, o conhecimento e o dinheiro faz você ganhar mais dinheiro aqui nesse país. Não acho justo, mas acho que, infelizmente, é a realidade. É sério que você não acha justo? Por quê? Não, porque coitado de quem não tem o dinheiro ou tem o conhecimento, concorda? Você não vai comprar. Entendeu? Entendi, professor. Seguindo, ali na segunda coluna ali da nossa segunda linha da nossa tabela, quem é filiado? Quem é filiado, então eu vou pegar quem é filiado e olha lá, do regime geral, quem trabalha na iniciativa privada, servidores não ligados aos regimes próprios ou a quem faça o quê? A opção. Eu não me lembro que eu tô com a tela fechada aqui das bolinhas de vocês. Eu não me lembro quem falou aí que o pai foi demitido, que não está trabalhando. É uma questão de, quando você não está mais com vínculo empregatício, é uma questão de opção. Quando você vamos ali avançando um pouquinho, ó, quem é filiado ao regime próprio? Bom, o regime próprio a gente já falou que são dos servidores públicos, né, com cargo efetivo, seja na União, nos estados ou em alguns municípios. Por que eu coloco em alguns municípios? Porque nem todo município tem previdência própria. Alguns municípios, penso eu, que estão um pouco mais atrasados legislativamente e ainda estão tratando aí sua folha de pagamento, seus funcionários públicos pela Previdência Social. A maioria hoje dos municípios já tem previdência própria. Eu acho que é o correto, mas a gente ainda consegue encontrar casos da Previdência vinculação no regime geral.
E ali, ó, no último quadradinho, quem é que está afiliado no regime complementar? Somente quem tem interesse, concordam? Eu dei ali o meu exemplo da OAB, mas se eu não quisesse estar vinculado ao regime da OAB, como eu também não estive vinculado a vida toda, eu me formei lá em 2003 e só fui me vincular acho que em 2013, ou seja, 10 anos depois, uma questão de opção. Na verdade, antes eu não tinha conhecimento. Lembra a história ali do conhecimento é ganhar? Então, a OAB nunca tinha me procurado para falar que fazia uma previdência. Eu também acho que não tinha interesse, também acho que não tinha nem condições. Em 2013 fizeram uma visita no meu escritório e eu fiz adesão no Fundo de Previdência da OAB. 1, 2, 3, terceira linha ali, ó. A filiação é obrigatória para quem trabalha, então no regime geral é obrigatório. No regime próprio, se você for servidor público, também é obrigatório. E no regime complementar não há obrigatoriedade, porque é complementar, você se filia se você quiser. É preciso contribuir para usufruir? No regime geral, sim. No regime próprio também. E no regime complementar também é. Quem não trabalha pode ser filiado? No regime geral, sim, porque você pode recolher aí como um carnezinho avulso, né, como trabalhador avulso. No regime próprio, se é próprio de servidor público, concorda? Se eu não trabalho no serviço público, eu não consigo ser vinculado, eu não consigo fazer o recolhimento. E no regime complementar, se eu quiser, ainda que eu não trabalhe, eu posso estar fazendo a contribuição. Evidentemente vocês não precisam decorar esse quadro, até porque nem é o nosso objetivo, meu Deus do céu, mas lembrem-se que a gente fez esse quadro aqui em sala de aula, aqui que a gente conversou, né? Antes da prova lá, se a prova for remota, lembre desse quadro. Se a prova não for remota, dê uma olhadinha, faça mais uma análise aqui dele, porque é um bom quadro para a gente perguntar para vocês. Combinado? Já imaginei um verdadeiro ou falso. Eu também. Olha, eu pensei num verdadeiro ou falso, entendeu? Porque você sabe que a gente tem que colocar metade da prova objetiva, né? 3,5 pontos. E você veja que aqui tem 1, 2, 3, 4, 5 linhas por 3 e 5, 15, né? Eu não sou muito bom lá na matemática, vocês são da economia me ajuda, mas quantas combinações eu daria para fazer com 15 respostas, né? Bastante combinações. Então eu acho que é uma boa alternativa para mim que vai ter que fazer prova, né? Elaborar a prova. O regime geral garante cobertura em quais situações? Então, o regime que a gente conhece lá da Previdência Social é o segundo e último quadro, tá? Então, mas calma que esse aqui está mais aqui no, digamos assim, mais do nosso interesse. Eu só fiz 2 colunas: o benefício e a descrição da frente do que quer dizer o referido benefício. Começo lá com salário família. Poxa, Juliana, eu nem sei o que é salário família. Olha que eu também não, porque eu nunca recebi. Mas eu anotei ali, ó. Paga ao segurado de baixa renda que tenha filho ou equiparado menor de 14 anos, salvo ser inválido. Por que se for inválido? Porque se for inválido ele entra numa outra possibilidade, como forma de auxiliar nas despesas familiares. Então, o salário família é pago para aquele segurado que tenha filho, né? Ou equiparado a filho, né? Um adotivo, por exemplo, menor de 14 Isso é o anos. mesmo que Bolsa Família, professor? Não. É salário família. Esse salário família ele vai lá no lerite do trabalhador. Normalmente as convenções coletivas já fazem referência a isso também. Eu disse que eu nunca vi porque eu não tenho filho, né? E também, ainda bem que ainda não, graças a Deus, não sou de baixa renda. Baixa renda acho que é quem recebe menos que um salário mínimo, né? Alguma coisa nesse sentido. Eu nem sei qual é o conceito exato de baixa renda, mas penso que é pouco, né? Não é o normal que a gente está acostumado. Salário maternidade. Pago assegurada em decorrência de parto ou abortamento não criminoso. Então, vou dar uma pausa aqui para conversar um minutinho. Então, o salário maternidade é pago a toda segurada, né, em decorrência de parto, ou ainda que ela tenha sofrido aborto. Eu tenho uma amiga que sofreu um aborto recente, e daí quando eu estava montando esse slide eu lembrei dela, ainda pensei, será que ela está recebendo? E daí um dia desse ela veio aqui em casa, conversa vai, conversa vem, eu não sei o que eu estava falando que eu ia dar aula de previdência, ela falou assim, eu dei entrada no meu auxílio maternidade, vou receber mesmo eu tendo perdido o bebê. Eu falei, não, eu sei, é direito seu mesmo. Então, é pago também nos casos de adoção, nesse caso indistintamente para homens e mulheres.
Eu vi uma publicação, acho que no Facebook ontem. Nossa, legal isso aí, direitos iguais. Então, eu vi uma publicação ontem, anteontem, no Facebook, em algum lugar, dizendo que o STJ ou o Conselho Nacional de Justiça, não lembro qual dos dois, que tinha feito esse reconhecimento na questão do homem, que é o certo, né? Porque aqui, como, na verdade, o próprio nome, né? Auxílio maternidade, então da interpretação que é de mãe, né? Materna, mas poderia ser auxílio paternidade. Mas hoje isso já está equiparado, não há discussão. Tanto para o homem quanto para a mulher. Tem direito a esse benefício. E professor, você esse salário, Quando aí é? tem que dar pra onde? Oi? Tipo assim, que quem precisa, né? Desse. Não, esse é direito, não é quem precisa não. Se você estiver grávida e estiver vinculado ao regime geral da Previdência, né? Quando seu filho nascer, ou se Deus me livre, você sofrer um aborto, você vai juntar lá a documentação. Normalmente o hospital já te encaminha isso, você vai dar entrada na Ah, é Previdência. depois que ganha o neném. Se for vivo, sim, entendeu? Se houver o aborto, aí é depois do procedimento. Mas a gente vai estudar os benefícios por espécie. Aqui eu estou fazendo só uma indicação. Calma que a gente vai estudar cada um deles. Professor, Oi. o salário maternidade, ele é feito pelo INSS, né? Sim. E até um ano da última contribuição eu consigo ainda ter acesso a esse benefício, certo? Se você tiver menos que 10 anos de contribuição. Se você tiver mais que 10 anos de contribuição, a gente eleva esse prazo para 24 meses. Mas calma que a gente vai estudar isso especificamente. Hoje eu só estou indicando para vocês quais são os benefícios. Certo? Tá. Ô, professor, só mais uma dúvida. Com relação a quem adota, ele tem uma idade mínima dessa criança ou não? Seria justo ter uma idade mínima? Eu acho que não. Por isso que eu tô perguntando, acho porque que eu não. acho que não pode. Eu também acho que não, porque quando a gente vai pensar em lei, gente, a gente tem que pensar na parte filosófica da lei. Quando a gente pensa na parte filosófica, é assim, o que é justo? Então, por exemplo, se você tiver um bebezinho, tá, o bebê você tem que trocar fralda, dar mamar, uma série de coisas. Mas, na verdade, qualquer pessoa pode fazer isso por você, concorda? E o intuito é te deixar curtir a maternidade ou a paternidade. Agora, se é uma criança maior, se é um filho maior, qual é o problema? O amor é o mesmo. Então, por que razão você não teria direito em receber para ficar próximo ao seu filho? Entende? É nesse sentido que a lei é criada. É tipo a fase de adaptação deles, da Isso, criança e dele. Ó, lembra que a previdência está relacionada com segurança? Veja, eu quero ter segurança para poder curtir aqui o meu filho um pouquinho. Então, não é justo? Eu penso que é justo. Por isso que eu estou falando. Mas a gente vai estudar ele por espécie. Aqui a gente está colocando ele só como indicação, tá? Auxílio incapacidade temporário, famoso auxílio doença. É pago ao segurado quando ele ficar impossibilitado de exercer suas atividades habituais. Nós vamos estudar cada um desses benefícios com calma. Auxílio acidente. É pago ao segurado que sofreu um acidente de qualquer natureza e que por conta dele tornou-se portador de sequela definitiva, geradora de repercussão negativa sobre a capacidade laborativa. Porque se for por sequela provisória, entraria, por exemplo, no auxílio doença, concorda? É só um período. A hora que você se recuperar, você vai voltar a trabalhar. Aposentadoria por invalidez. Paga ao segurado que ficou incapacitado, que não possui condições de reabilitação. Só que a hora que a gente for conversar e estudar com mais calma, a gente vai ver o quanto o INSS tenta ser injusto, no meu ponto de vista, nessa questão da aposentadoria por invalidez, né? Porque eles entendem que todo mundo tem capacidade para se reabilitar e voltar ao mercado de trabalho. E não é bem assim. Eu acho que tem alguns fatores que a gente tem que levar em consideração, como idade, grau escolar, fator econômico, né? Então, tudo isso eu acho que vem aqui na dificuldade para você arrumar emprego, quanto mais velho, quanto menor a escolaridade, quanto menos, né, o seu grau aqui de adaptação no mercado financeiro, ou no mercado de trabalho, assim, a gente possa colocar. Aposentadoria especial. Paga ao segurado que, submetido a condições especiais nocivas à sua saúde ou incolumidade física, cumpriu, nessa circunstância, o tempo de contribuição necessária. Nós temos algumas pessoas que Insalubridade. Isso. A gente tem algumas pessoas que trabalham expostas a alguns agentes. Então, por exemplo, eu me lembro que motoristas de caminhão, que era lá o caso do meu pai,
Até 1994, foi quando mudou a regra ali que agora precisa de laudo. Até 94 você precisava apenas comprovar através da carteira de trabalho que você era motorista de caminhão. A partir de 1994 até hoje você tem que apresentar o laudo que aquele tipo de direção te traz ali questões insalubres com relação a óleo lubrificante, óleo diesel, barulho, uma série de outras coisas. No caso lá do motorista, acho que de maneira geral a insalubridade multiplica cada ano por 1,4. Então cada ano, em vez de valer um ano, vale 1,4 anos de trabalho. Isso aqui é bem interessante, bem importante. Frentista de posto de combustível tem insalubridade, pessoal que trabalha com Técnico de frigorífico. raio-x. Quem? Técnico em raio-x. Também. Então nós temos várias profissões que trabalham com riscos, que tem agentes aí que possa te trazer aqui problemas e que, infelizmente ou felizmente, então a gente tem essa questão da aposentadoria. Infelizmente não, felizmente a gente tem essa questão da aposentadoria especial. Eu estava pensando no infelizmente o como é complicado você fazer essa prova, mas a gente vai ver, vai estudar de forma, cada um desses casos de forma específica. A aposentadoria voluntária paga ao segurado que contribuiu por tempo definido em lei e completou a idade estabelecida por lei. Então, a aposentadoria voluntária é a famosa aposentadoria por idade, né? Cheguei na idade, tenho tempo de contribuição, vou me aposentar. Auxílio reclusão, a gente conversou rapidamente, mas a gente vai ver depois também. É aquele benefício pago aos dependentes de quem foi preso. E a pensão por morte, que é paga ali aos dependentes do falecido. A gente vai estudar cada um desses casos em específico depois. Vamos, que senão a gente não termina. Ó. O seguro-desemprego, essa aqui é uma boa pergunta. É paga pela Previdência Social? É pago pela Previdência Social? Eu acho que não. Não. Alguém Eu já acho que sim. Você acha que sim? Alguém já recebeu o seguro-desemprego aí? Eu já. Eu também. Quando você recebeu, por onde você recebeu? Pela Caixa Econômica Federal. Tem alguma coisa a ver com o INSS? Sim, são órgãos públicos. Ah, sim. Só por aí, mas são coisas distintas. O INSS é uma autarquia e a Caixa Econômica é como é que chama? É empresa pública, né? O banco Porque tem a diferença entre Previdência Social e a Ai, meu Deus. Você entendeu? Sim. Ah, Não, mas eu estava falando aqui do seguro-desemprego. Seguridade Social. O seguro-desemprego, a gente tem que dar entrada nele, é um outro órgão. Então, ó, a pergunta era se o seguro-desemprego era pago pela Previdência. Não é. O seguro-desemprego é administrado pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Esse nome eu também nem sabia, nunca tinha ouvido, que chama CODEFAT. Eu sabia que tinha o Fundo de Amparo ao Trabalhador, eu sabia que era o FAT, né? Fundo de Amparo ao Trabalhador, e que nesse caso aqui, né, eu fui ver que está vinculado ao Ministério da Economia, mas eu sabia que tinha esse Fundo de Amparo ao Trabalhador, porque esse dinheiro, que é o dinheiro que fica guardadinho lá, que depois é pago como seguro-desemprego, ele já chegou a ser usado pela Caixa Econômica na questão aí dos financiamentos habitacionais. Então, por isso que eu sabia que tinha essa questão do FAT. Eu não sabia que era administrado pelo CODEFAT, né, porque na verdade eu nunca fui estudar o seguro-desemprego a fundo. Mas aqui agora é uma informação que já traz, que possa agregar para vocês. Então, ele não é pago pela Previdência, ele tem um fundo próprio, né, um conselho deliberativo próprio e que é vinculado ao Ministério da Economia. Pergunta boba dessa noite quinta-feirense. Como eu faço para me filiar ao regime geral, à Previdência Geral que a gente conhece? Como é que eu faço? Então, a filiação ocorre automaticamente com o início da prestação de serviço de forma remunerada. Aquele que é registrado em carteira, tá? Mesmo que o trabalhador não queira, infelizmente, obrigatoriamente, ele vai estar vinculado ao RGPS, Regime Geral de Previdência Social. Os trabalhadores... e os aposentados, né? Eu fiz questão de lembrar aqui. Os aposentados, vocês acham que faz recolhimento novamente? Estou Não. aposentado. Você acredita que faz? Tem a retenção? Por Então, quê? Quer ver uma coisa? Eu anotei porque eu também, a minha ideia sobre a questão era para não ser, mas é. Os trabalhadores que já são aposentados, caso retornem ao trabalho, também são considerados filiados e terão a obrigação de recolher mensalmente a sua contribuição. Sabe por quê? Não. Dentro aí da lei de previdência, como é que a gente iria classificar alguém que já se aposentou, né, está recebendo um benefício previdenciário e voltou a trabalhar? Como a gente classificaria uma pessoa dessa? Isso.
Como é que a gente encaixaria? Não Como tem. Eu encaixaria ela como uma pessoa apta ao trabalho, que foi Autônoma? aposentada sem necessidade. Exato, então, mas se ela pode trabalhar, então ela tem que estar se vinculando. Lembra que um dos critérios para você estar vinculado ao regime geral da Previdência Social é o quê? A contributividade. Você não pode correr disso. Senão, para as empresas, o que elas iam querer fazer? Eu quero contratar aposentado. Sabe quando que eu na verdade, eu tive uma experiência pessoal quanto a isso. Quando eu me tornei síndico aqui do prédio que eu moro, os 4 porteiros, eles eram aposentados. E daí, como o síndico que faz o pagamento lá da folha, faz a folha de pagamento, né? Eu comecei a prestar atenção nos valores. E comecei a ver que havia o desconto do INSS. Entendeu? E daí eu fui perguntar para o escritório de contabilidade. Mas por que faz o desconto do INSS aqui dos porteiros, sendo que eles são aposentados? Aí o escritório me falou que era obrigatório esse desconto. Eu fiquei pensando, mas qual o porquê disso, né? Então, regra geral é porque você não pode estar vinculado aqui ao INSS sem você estar recolhendo. Não tem uma outra possibilidade. Ou você é aposentado, ou você está na ativa. Não tem como estar meio nativo, meio aposentado. Professor, Oi. o plano de previdência privada que é chileno, né, que depois ficou conhecido no mundo todo e foi uma das grandes discussões sobre a nossa reforma, você acha ela interessante mesmo? Olha, em que sentido você está me perguntando? Porque, por exemplo, eu acho que a reforma era necessária, mas eu acho que, no meu ponto de vista, eu acho que a gente podia ter se espelhado a outros tipos de previdência, entendeu? Se eu não me engano, é na França que existe o recolhimento também ainda de quando você está aposentado com um determinado valor expressivo, não sei se é França ou Alemanha. Eu acho que tinha outros formatos que a gente também poderia ter feito digamos assim, vamos copiar um pedacinho? Eu acho que eu sou daquele que não tenho vergonha em falar assim, eu vou criar uma coisa nova. Eu acho que a gente tem que criar uma coisa que atenda a nossa demanda. A reforma era necessária? A reforma era necessária. Mas eu achei que, assim, prejudicou bastante gente. Quando eu estou falando bastante gente, os menos favorecidos, né? Os grandes não foram prejudicados. É porque, assim, ó, a nossa previdência, né, antigamente era feita assim, quem trabalhava hoje, por exemplo, pagava a aposentadoria de quem não estava trabalhando. Sim. Era assim, eu trabalhava hoje, você recebia amanhã. E assim, a gente ia fazendo isso a vida toda, até que os jovens do futuro iam fazer o mesmo por mim. Sim. Só que o problema é que a medicina foi avançando e a idade que você morre, né, falando bem francamente, a idade que você morre começou a ficar muito grande, o que aumentou a rombo nos cofres públicos. E aquela questão da aposentadoria dos que não fizeram recolhimento. Lembra que eu falei em aula dos lá da lavoura, do rural? Teve muita gente no Brasil inteiro, gente. Isso aumentou muitos aposentados. Você vai dizer, mas já morreram. Alguns sim, outros não. Só o meu avô e minha avó não morreram, estão vivos. Entendeu? E a método de previdência privada do Chile, que é o captativo, eu achei uma ideia super interessante que cada um faz a sua própria, que é regulada pelo próprio governo, então não tem como alguma instituição privada querer se beneficiar desse tipo de situação. E assim, se você trabalhou, você tem, se você não trabalhou, você tem que arrumar um jeito de você se manter, né? Para as pessoas que são menos favorecidas, que talvez não tivessem a mesma oportunidade que eu, que estão estou falando de mim, né? Sim. Em comparação. E, por exemplo, o pessoal do extremo árido da Bahia, que não tem nem condição lá de ter carteira registrada, sabe? Daí, nesse caso específico, nesse tipo de situação específica, eu acredito sim que deveria ser criado um tipo de fundo para esse tipo de trabalhador, como a gente já fez antes. Mas pra gente continuar evoluindo, né, que o mundo é assim, vai evoluindo. Mas olha que coisa interessante, se nós tivéssemos pessoas com boa vontade, né, boa fé, e que quisessem trabalhar a ponto de fazer leis e estatuto e coisa que desse certo, eu penso que a gente poderia ter uma tamanha previdência social, que eu penso que foi lá na ideia, acho que, se eu não me engano, a nossa previdência era de 40, de 50, nem sei de quando que a ideia dela era fazer o quê? Isso. Amparar todos os trabalhadores, né, tanto da forma aí da saúde, quanto aí da aposentadoria e tudo mais. Eu acho que a ideia estava certa, a gênese. Mas hoje, em 2021, a gente podia ter um mega complexo, concorda? De aposentadoria que envolvesse saúde, envolvesse uma série de coisas, mas nós não temos. Sabe por que nós não temos? Porque para que vão criar isso? Se criar, não vai dar tempo de crescer porque vão roubar tudo. Então, assim, olha como é complicado morar no país que a gente mora. Eu acho, pelo menos.
entendeu? Porque todo mundo faz o recolhimento. Ah, mas precisaria aumentar. Tá bom, vamos aumentar. Ah, precisa criar regime próprio, como você está dizendo, ou se não for próprio, que seja complementar para uma característica específica, como lá o semiárido da Bahia. Não tem problema, vamos fazer, vamos recolher, vamos mandar ajuda, sei lá. Nenhum brasileiro será abandonado, né? Exato. Possibilidade existe. O problema é que aqui quem tem que fazer isso está preocupado com outras coisas, como vocês estão vendo aí. Eu estou acompanhando pelos noticiários. Quer dizer, vocês viram, rapidinho estão tentando aprovar lá uma PEC para deixar os parlamentares imunes à prisão. Pelo amor de Deus, né? Enquanto isso, a PEC lá do auxílio emergencial está parada. E olha que nós estamos falando de fome para alguns e de bandidagem para outros. Então é muito complicado, né? De pandemia dessa, votando se vai ter foro privilegiado, quem não vai ter. Por isso que eu digo para vocês uma coisa, a gente precisa anotar, eu penso que eu quero pegar uma relação de quem são esses que vão votar sim, entendeu? Quero fazer campanha contra eles na próxima eleição. Não é que eu vou fazer campanha em favor de algum, eu vou fazer campanha contra esses, entendeu? Eu quero pegar a relação de quem votou sim para isso. E quero ficar postando e falando, ó, esse aqui não, por causa disso. Mas vamos lá, que senão na verdade faltariam 4 minutos, mas vamos lá que acho que mais um slidezinho a gente termina. As pessoas que não exercem atividade laborativa remunerada, quando é que se dá essa filiação? Então eu não trabalho com carteira assinada. Quando é que eu posso me filiar? Bom, essa filiação ela vai ter que ser voluntária, né, através de uma inscrição no INSS, que só vai se tornar ativa depois que eu fizer o meu primeiro recolhimento. Isso aqui é aquilo que a gente chama que seriam os segurados facultativos. Professor, pois não. No caso dos que não trabalham, esse recolhimento vai ser feito, não tem como, tipo assim, essa contribuição vai ser feita para ela receber futuramente somente um salário mínimo? Não mais que isso? Não, se você quiser fazer o recolhimento só em cima de um salário mínimo, você vai receber apenas um salário mínimo. O problema é que... Mas você é livre para fazer o recolhimento independente até o teto. Até o teto. O problema é que com essas reformas e com a mudança de regras, tipo assim, é bem complicado hoje você, por exemplo, para você receber o teto, praticamente você vai ter que recolher a vida toda sobre o teto. Antigamente, se você for conversar com seu pai, com a sua mãe, ou com algum dos seus parentes aí que tem um pouquinho mais de idade, você vai se lembrar. Eu era criança e me lembro disso. Que minha mãe falava, meu pai falava que quando faltam não sei quantos anos para aposentar, tem que aumentar a contribuição lá do número de salários. Isso foi no passado, hoje não adianta mais. Hoje, para você conseguir uma aposentadoria com um valor que seja mais do que um salário mínimo, você tem que contribuir praticamente sua vida toda com mais do que um salário mínimo para eles poderem fazer a média lá dos últimos 15, 20 anos, não sei quanto lá, para poder ver quanto é que vai dar o seu salário de benefício. Então as coisas só vêm para prejudicar o trabalhador, né? Porque vê se o rico tem problema. O rico não tem problema, ele contribui no teto o tempo todo. Ô professor, mas conforme o salário da gente vai dando uma aumentadinha, vai aumentando também o valor recolhido do INSS. Tá, e na hora que eu for aposentar, isso não vai ser levado em conta esse valor? Calma lá. O nosso salário, quando eu digo nosso salário, se você está falando de salário mínimo ou salário de uma determinada categoria? Não, por exemplo, quando eu entrei na empresa, eu entrei lá, se eu não me engano, ganhando 1.300. Era um salário ou era mais? 8% em cima disso aí. Isso, era um salário mínimo ou era mais? Mais, né? É, claro, é 1.100. Claro. Aham. 1.045, né? Agora que foi para 1.100. Então eu já estava bem acima. Sim. Tá, hoje, vamos dizer que hoje o meu salário seja 2.000. Então quer dizer que esses 8% ele já aumentou porque está sendo cobrado em cima do 2.000. Essa diferença de contribuição, o que vai me ajudar lá na frente? Que benefício que eu vou ter na hora de me aposentar com relação a valores? Eles vão fazer uma média dos últimos, depois quando a gente for ver certinho ali a questão da contributividade, ali do custeio, a gente vai ver exatamente quantos anos, entendeu? Que agora é uma questão quase que o período inteiro que eles vão pegar para fazer média. E tem uma coisa bem interessante. O seu salário ele é reajustado e você é reajustado o seu recolhimento, concorda? Sim. Agora, o repasse que é dado para o pessoal da Previdência que já estão aposentados não é o mesmo aumento que a gente recebe no nosso salário, é menor. Então, ano a ano, vai ocorrendo uma defasagem entre nós que estamos na ativa e o pessoal que está aposentado pelo INSS. Eles vão recebendo menos ao longo dos anos. Porque, por exemplo, o salário mínimo subiu, quanto subiu agora? R$50? R$50 deu o quê? 5%? 4%?
Não, ele... R$ 55. R$ 55 subiu. R$ 55, mas já era 1.045. Então, tá vendo? Deu 5% menos que isso de aumento. Para a Previdência, o aumento não vai ser de 5%. Vai ser, por exemplo, 3%, 2,5%. Entendeu? Essa defasagem vai se acumulando de forma negativa. Quando eu digo de forma negativa, para quem recebe mais do que um salário mínimo. Para aquelas pessoas que recebem um salário mínimo, elas nunca vão estar defasadas, porque elas sempre vão receber um salário mínimo. Olha que bom por esse lado. O INSS pode pagar menos que um salário mínimo ou não? A base é um salário mínimo. Para fins de benefício de forma vitalícia, né, aposentadorias, hoje em dia você não consegue mais, não pode mais ter benefícios menores, a menos que seja uma aposentadoria parcial, né? Tipo assim, você perdeu uma parte de um dedo. Então não vou te aposentar de forma integral, é uma aposentadoria de forma invalidez de forma parcial. Aí não vai ser um salário mínimo, vai ser 20%, 30%. Mas, regra geral, as pessoas, depois da Constituição de 88, não podem receber menos do que um salário mínimo. Antes da Constituição de 88, nós tínhamos várias classes de profissionais que se aposentavam ou que pegavam auxílio, pensão por morte com menos de um salário mínimo. Era bem estranho isso, viu? Tá, última perguntinha, professor. Senão depois eu esqueço de perguntar. Sim. Tá, essas pessoas que recebem meio salário mínimo, que é tipo uma ajuda que o INSS dá lá, porque a pessoa tá com alguma deficiência, ou perdeu o dedo, ou tá com uma limitação. Quando ela aposentar, ela vai passar daí a receber o salário mínimo ou pelo que ela recolheu, é isso? O INSS sempre vai levar em consideração aquilo que foi recolhido, entendeu? Então, se você recebeu durante quase a vida toda 30%, entendeu? Mas veja, para você estar vinculado a uma aposentadoria, por exemplo, por tempo de contribuição ou por idade, você vai ter que estar recolhendo, né? Porque senão essa aposentadoria não vai ser convertida. No passado, quando eu digo no passado, então, tipo assim, se a gente pegar casos específicos, eu conheço um monte de gente que ficou, eles chamavam encostado, né? Ficou encostado 20 anos lá por causa da coluna e depois se aposentou por invalidez. Hoje o INSS tem outros critérios, a coisa não é brincadeira. Hoje é difícil. No passado acontecia muito isso. Hoje é difícil você manter um benefício, quiçá você ficar 20 anos recebendo auxílio doença. Acho quase impossível, né? Mas podemos ter se alguém conhecer, bom, não vai dar tempo de conhecer, né? Porque qualquer caso que a gente pegar vai ser antigo. A partir de qual idade é o mínimo para a gente se filiar no INSS, no regime geral? Regra geral, 16 anos, a menos naqueles casos de menor aprendiz, que é a partir dos 14, né? Mas daí é uma autorização legal para que a pessoa seja menor aprendiz. Então, regra geral, 16 anos para você fazer o recolhimento. Isso aqui a gente até conversou, dá para ir rapidinho. Os segurados com 2 ou mais atividades distintas têm apenas uma filiação. Então, por exemplo, eu sou professor, eu sou síndico e eu sou empresário. Eu tenho apenas uma filiação? Não. Lá perante o INSS aparecem todas as minhas filiações, porém eu posso ter um único número de benefício lá, né, através do NIT, ou do PIS, ou do PIS-PASEP, ou, que é casos que quer dizer que a gente não é o recomendável, a pessoa ter mais do que um número de inscrição no INSS. Regra geral, você vai ter um número só, que é para facilitar, né? Mas eu já vi pessoas, principalmente no passado, a pessoa tinha 2, 3 inscrições. Quando ia se aposentar, tinha que pedir a junção e o recolhimento de tudo isso. Era bem ruim. Coloquei um Fique Sabendo, acho que agora a gente está no final mesmo, porque acho que faltam são uns 3 ou 4 slides. Fique sabendo, desde o início do exercício da atividade remunerada, o segurado é considerado filiado, ainda que o INSS desconheça essa situação. Ou seja, eu estou trabalhando com carteira assinada e meu empregador não está fazendo o meu recolhimento previdenciário. O problema é do INSS com o meu empregador, não o meu. A partir do momento que eu estou trabalhando com carteira assinada, eu sou segurado sim do INSS. Isso permite que os trabalhadores possam recolher suas contribuições em atraso. Isso aqui vai de acordo com aquele exemplo que eu dei em sala de aula. Já que você está, se você for um devedor aí do MEI, por exemplo, existe a possibilidade de você fazer o recolhimento por atraso do período que você deveria ter recolhido e não recolheu. Evidentemente que esse recolhimento vai ser feito com juros e multa e às vezes não vale a pena, né? Como faço a minha inscrição lá do INSS? Aqui eu coloco as opções, você pode fazer pelo site da Previdência Social, você pode ir a uma agência da Previdência, pode ir no Prev Móvel,
Previbarco, né, para quem está lá nas regiões lá da Amazônia, no nosso caso aqui. Central de atendimento por 135, que segundo ouvi funciona, é para funcionar bem, não sei se funciona, mas é para funcionar bem. Ou na plataforma do e-social. Você vê? Depois a gente dá uma olhadinha nisso aqui. Somente o segurado contribui para a concessão de benefícios e serviços previdenciários? Não. Além dos segurados, toda a sociedade dá um suporte financeiro ao regime social, regime geral da Previdência Social. Isso aqui, quando você pega na questão tributária ou outras questões que envolvem a sociedade, até o orçamento do governo federal, uma parte destinada lá para a Previdência Social. Então nem tudo, eu não me lembro quem estava falando, porque eu não estou com a tela que tem as bolinhas, as câmerazinhas de vocês aqui nessa tela que eu estou vendo, mas nem todo o valor do benefício que está sendo pago para as pessoas, ele vem do que as pessoas estão contribuindo. Tem parte que vem do governo ou de outros fundos para poder pagar todos esses benefícios, ainda que o Caixa não esteja a contento. Por isso que eles falam rombo, né, da Previdência Social. Era isso que a gente ia conversar hoje. Eu não abri no Moodle ainda, mas eu vou deixar para abrir para quinta-feira que vem, porque na segunda-feira a gente vai começar uma aula, um conteúdo novo. Então, essas 1, 2, 3, 4 questões eu vou abrir para vocês fazerem para quinta-feira. Assim, não para quinta-feira, vou abrir na quinta para vocês entregarem aí com uns 10, 15 dias. Pode ser? Pode ser. Pode ser, tranquilo. Combinado, que já está dando mais de 1 hora e pouquinho, fica ruim para quem for assistir a aula depois gravada. Então a gente terminaria a aula aqui. Essas questões eu ainda vou abrir então para quinta-feira que vem. Então daí na segunda a gente tem aula e na quinta fica para vocês fazerem as questões que não precisamos nos ver remotamente na quinta, mas na segunda a gente vai ver. Eu vou postar o link lá para vocês como hoje. Combinado? Combinado. Professor, Pois não. Você vai disponibilizar essa aula no Moodle? Vou. Não vou por hoje, porque eu quero assistir o jogo, né? Mas amanhã eu já vou baixar ela, pôr a capinha e vou pôr ela lá. Na verdade, eu vou subir ela no canal do YouTube e pôr o link no Moodle, porque 1 hora de gravação fica pesado, não cabe no Moodle. Mas é a mesma coisa, você vai clicar no link e vai cair na aula. Fique tranquilo. Você vai fazer chamada? Deveria fazer, né? Mas eu não vou fazer hoje não, porque já deu 1 hora e pouco. Entendeu? Mas segunda-feira eu então. faço. Combinado? Beleza. Tchau, tudo de bom. Até segunda-feira, que tá pertinho. Valeu. Valeu. Tchau. Boa Tchau. noite. Tchau, professor.